porque sem mim nada podeis fazer. Oiê, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje eu senti de trazer para vocês um pouquinho do meu testemunho, de como eu cheguei até aqui. Eu nasci no interior de Mato Grosso, numa cidade chamada Guiratinga, e foi lá que eu cresci, foi lá que eu conheci Jesus. Eu nasci em um lar evangélico e foi na igreja presbiteriana que eu pude conhecer a palavra de Deus de uma forma transformadora. Eu me lembro que desde criança, desde que eu me entendo por gente mesmo, eu estava lá nos ensaios do coral, fazendo coreografias, preparando musicais, porque eu amava estar envolvida com a obra de Deus. E desde então eu senti que Deus tinha realmente um chamado para mim, que não era apenas um serviço aleatório na igreja, mas que Deus tinha um propósito na minha vida. E foi quando eu vim para BH, para Contagem, junto com a minha mãe. Isso é uma longa história, eu posso contar para vocês outro dia, mas eu fiquei de um período de 2-3 anos sem congregar fixamente uma igreja. E eu sentia muita necessidade, porque eu sempre envolvida com a obra de Deus, com a igreja, eu sentia falta mesmo de estar de novo introduzida no meio do corpo de Cristo. E foi quando eu cresci, me tornei mais madura e eu tive essa consciência que realmente não existia outro caminho para mim a não ser o caminho do Senhor. E de 13 para 14 anos eu pedi ao Senhor uma experiência mais forte com Ele, uma experiência realmente de viver, de entender o que era o primeiro amor, o que era realmente um relacionamento com Cristo, porque eu sempre acreditei que nós não éramos salvos meramente por quem nós somos ou por aquilo que nós fazemos, mas nós somos salvos por algo maior que vem do próprio Deus. E foi quando o Senhor veio ao meu encontro de maneira assim sobrenatural. E como muitos dizem, né? Quando você fala de encontro com Deus, é uma coisa grandiosa. Tem pessoas que até usam em algumas mensagens exemplos de pessoas que falam: eu tive encontro com Deus, mas continua a mesma pessoa. E a mesma coisa de falar assim: eu acabei de ser atropelado por um caminhão e sem nenhum arranhão. Então, imagina, encontrar com Cristo. A gente tem tantas experiências lindas contadas na Bíblia, do próprio Paulo que teve encontro com Deus e ele caiu literalmente ali do cavalo diante da glória de Deus. O Isaías, profeta Isaías, que é para mim uma das maiores referências de encontro com Deus e de chamado, de resposta ao chamado dele. E foi quando eu pedi ao Senhor uma experiência e ele me deu. E a experiência foi muito forte, não foi apenas um dia, foram longos dias, eu tendo consciência da glória de Deus, tendo consciência de quem Deus é, tendo consciência que Deus, com o amor de Deus, é maior do que qualquer coisa e que Ele queria me usar. E eu tinha um chamado, tinha um propósito, não só como eu tenho, mas você também tem. Nós não viemos aqui nessa terra só de passagem, nós vivemos para um propósito maior que nós. E foi quando eu realmente falei: Senhor, eu amo te servir, sempre amei estar envolvida com a tua obra, mas eu quero que o Senhor me mostre exatamente o que o Senhor, e na área que o Senhor quer me usar, porque eu quero ser direcionada por ti e não pelos meus sentimentos. E a música sempre esteve presente na minha vida. Desde criança, como eu falei, na igreja presbiteriana de Guiratinga, eu sempre amei cantar, louvar o Senhor. Só que na minha conversão, na minha genuína conversão, eu experimentei de uma adoração profunda que me levava à consciência de quem Deus é, porque a verdadeira adoração é aquela adoração que te faz refletir totalmente sobre a glória de Deus, sobre os atributos de Deus. E quando você se depara com quem Deus é, você se prostra, você se entrega completamente e você realmente entrega todas as áreas da sua vida para a glória dele. Então, todas as vezes que eu ouvia sobre quem Deus é, sobre a sua glória,
eu só conseguia me prostrar e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E foi quando eu me senti direcionada por Deus mesmo, diante de muitas orações, momentos de jejum, de palavra, que o Senhor queria me usar na área de louvor e adoração. Mas eu não estava ainda preparada. Então o Senhor foi me forjando, e enquanto isso eu trabalhava em todas as áreas da igreja, tinha na época 1000 ministérios, todos os ministérios possíveis eu estava presente, e foi um tempo de muito aprendizado na Igreja Presbiteriana Central de Contagem, que foi assim, até hoje eu considero como a minha igreja, minha segunda igreja do coração. Hoje não estou congregando mais na Central por motivos ministeriais e por motivos de aprendizado e de voos altos que Deus me direcionou. Mas nesse período o Senhor me enviou para um lugar maravilhoso. Foi assim a realização de um dos meus maiores sonhos, que era estudar música e teologia em tempo integral. E eu fui enviada pela minha igreja com tudo pago, assim, de forma milagrosa, porque eu não tinha um centavo para poder ser enviada por mim mesma. Então o Senhor realmente, quando o Senhor nos envia, o Senhor prepara todos os recursos. E foi debaixo de muita oração, de muito jejum, de muita fé mesmo. E de um dia para o outro o Senhor abriu, o Senhor usou a vida do pastor Toninho, que é um pastorzão na minha vida, e o Senhor me enviou. E lá no interior de Patrocínio eu pude ter o prazer de conhecer os melhores professores de teologia, e especialmente o reverendo Cleverson. E eu sempre me emociono porque... eu sempre me emociono porque não tem experiência maior do que você estar de frente com a palavra de Deus e de uma forma viva. Eu nunca tinha ouvido a teologia, conhecido a teologia reformada como no IBEL, como no Instituto Presbiteriano da nossa igreja. E lá eu pude ver uma teologia viva que me levava, às vezes, a subir no meu quarto, e muitas das vezes eu saía da aula do Cleverson e ia lá chorar e falar: Deus, o Senhor é grande demais, é maravilhoso. E tive a experiência de conhecer muitos homens de Deus, grandes homens de Deus, mulheres do Senhor também, especialmente a vida do reverendo José João, que não está mais entre nós. Ele foi recolhido pelo Senhor e foi um dos homens mais piedosos, não o homem mais piedoso que eu tive a oportunidade de conhecer. Um homem que... Gente, eu creio que a piedade, a maior marca da piedade é o amor. É o amor, porque Deus é amor. Então não tem como a gente ser piedoso, não tem como a gente viver uma vida consagrada sem amar. E é o meu desafio diário, porque eu preciso aprender isso, eu preciso aprender sobre o amor, sobre o perdão diariamente. E com o reverendo José João, eu chegava... Desculpa, gente. Eu chegava perto dele e eu sentia uma presença muito especial de Deus. Eu sentia o amor de Deus. Parecia que eu tava vendo o apóstolo João, sabe? Literalmente, o profeta conhecido como o profeta, o discípulo do amor, né? Amado pelo Senhor. E foi quando eu também despertei para missões, como antes eu amava missões. Despertei também para esse ministério. E formei, voltei, como disse, pegando fogo, querendo colocar tudo em prática, e esperava ir pro interior de Minas, trabalhar em uma igreja, só que por direção da minha igreja e pela minha mãe também, por acharem que eu estava muito nova, eu fui pro IBEL com 18 anos e voltei com uns 21 anos, eles acharam melhor ficar na minha igreja local trabalhando. E eu tava doida pra trabalhar com música, não tive oportunidade, mas recebi a oportunidade de trabalhar com missões e tive algumas oportunidades também de levar mensagens, a palavra do Senhor. Então foram momentos assim de tratar do Senhor mesmo na minha vida, porque às vezes a gente sai de um seminário, especialmente quando envolve música e teologia, que se você não cuidar da sua motivação, acaba que a soberba toma você. Então foi um período muito lindo de Deus tratar, porque Deus tirou aquilo que uma das coisas que eu mais amava, para realmente me colocar nos bastidores,
onde Ele poderia falar comigo e me direcionar. Foi quando, no ano de 2019, eu recebi uma grande oportunidade de colocar em prática a área da música, na qual eu sou grata e vou ser grata o resto da minha vida. E eu trabalhei em tempo integral com o Ministério de Louvor de uma outra igreja em Belo Horizonte, e foi um período assim maravilhoso, que eu creio que Deus me usou, e eu creio que eu plantei alguma sementinha no coração deles.